Science and Technology. Estamos on. Eu vou falar 100 vezes on. Não, brincadeira, não vou falar tantas vezes assim on, não. Estamos on com o 100º Ciência On. Hoje, para falar sobre os 100 episódios desse programa aqui que existe desde 2018. Meu nome é Pedro Altreto e eu vou citar uma frase que eu escutei do Drauzio Varela, que foi um carcereiro que falou para ele. A vida, sabendo levar, é uma festa. Bom, olá pessoal, aqui é Paula Mendes de Mello, visitando o Ciencião para comemorar. E já que é festa, e estamos em período também pascualino, só quero comemorar, hoje só quero festa. Oi pessoal, aqui quem tá falando é Graciela. A minha frase de hoje é para comemorar os 100 episódios e vem de um cara que eu gosto muito, que é Gabriel Garcia Marques, de um livro dele chamado 100 Anos de Solidão. Mas a frase é do Viver para Contar. A vida não é o que a gente viveu, e sim a que a gente recorda. E como a recorda para contá-la. Olá pessoal, aqui é o Célio Fernando, eu sou professor aqui na UFABC e também vim aqui para comemorar, o nosso 100º episódio. E como já é de costume, eu nunca encontrava as frases, então hoje eu pedi a ajuda do DeepSeek, que eu aprendi isso com os alunos, então eu vou falar uma frase aqui que ele passou, que eu gostei. E não sei se tem autor, porque ele não deu autor, mas se ele desse também não sei se ia confiar muito, mas vamos lá. Olha, ciência é a arte de fazer perguntas que a natureza não pode se recusar a responder. E hoje, no nosso 100º episódio, continuamos essa jornada com a mesma curiosidade que nos move desde o primeiro dia. Pois é, com menos medo, gostei. Eu acho, mas bom. Sim. Eu sou o João Mantovan e a minha frase seria: a educação é a base para um futuro melhor. André? Oi, gente, boa tarde. Sou o André, sou editor aqui do programa, e tem uma frase que eu gosto muito, apesar de não ser relacionado ao programa número 100, é aquela frase do Shakespeare: existe mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Olha só, muito bom. Eu adorei a frase da Graciela, todos vocês, da Graciela, 100 anos de solidão, mas a gente não está em solidão aqui, não. Estamos com dezenas, centenas, até milhares de ouvintes aqui no Ciencion. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao 100º programa Ciencion, um projeto de extensão da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente está aqui para comemorar os 100 episódios do Ciencion, que no papel foi lançado em outubro de 2018, mas na verdade, contando um segredinho já para vocês, eu editei todos os programas no Natal de 2018, mas eu coloquei retroativamente aí por questões de relatório. Agora estou contando, mas eu acho que já passaram um tempo suficiente, então eu posso contar a verdade para vocês. Gente, vamos falar dos 100 episódios. Então, a temática nossa aqui é eu a 100 episódios e conto o que era 100 episódios. Para começar a brincadeira, eu vou falar eu a 100 episódios não tinha o Jedi, que era o grupo que eu cuido hoje, o Jedi, que é um grupo tem IC, mestrado, doutorado e já teve pós-doc, agora a gente tá sem pós-doc, que faz parte do ABC Sim, que a Paula é a coordenadora. E o Jedi mudou minha vida, assim. Nesses 2018 eu tinha poucos alunos, e eram alguns aluninhos lá que a gente tinha, mas eles que começaram a chamar o Jedi de Jedi, eu não sei se todo mundo conhece a história, mas eu tinha um grupo de pesquisa que só tinha alunos de IC, Então eu tinha uns 4, 5 alunos de IC que entraram lá. E daí eu não tinha sala, nenhuma sala, nada, zero. Não tinha onde botar os alunos. E não tinha computador também, mas eu queria fazer pesquisa de ponta, de preferência, E daí os alunos começaram a falar: nossa, mas pra fazer pesquisa com o Pedro tem que ser muito Jedi. Daí eles começaram a se chamar de Jedi, porque não tinha nada. E hoje a gente tem uma sala lá no ABC Sim, a gente usa uma sala que tem computadores os mais modernos aí, agradeço a todos os financiadores. E hoje tem uma galera super legal, super animada, mas a gente manteve o nome Jedi, daí eu tive que criar um acrônimo para Jedi, Grupo de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Atomística Interdisciplinar, E há 100 episódios eu não sabia o que era ser um orientador, E hoje, todo mundo sabe disso lá no Jedi, eu tenho 12 filhos, 11 filhos, Eu me preocupo com eles, tudo. Eu acho que às vezes eu chego a gastar mais dinheiro comprando coisa pro Jedi do meu próprio bolso do que aqui pra minha casa, Eu decoro lá essas coisas, faço coisinhas lá.
Então, há 100 episódios, eu era uma pessoa sem filhos. Agora eu tenho filhos. São pelo menos 11 ou 12, né? Alguns são rebeldes, né, o Paula. E você, Paula, 100 anos você... Há 100 anos não, há 100 episódios. Há 100 anos a gente nem era nascido. Eu tô meio velha, meio caída, mas 100 Mas não é pra anos tanto, um né? pouco de exagero, né? É um pouco de exagero, Paula. Eu estou quase chegando nos 100 anos. Faltam só 50. Acabei de Olha completar só. 49. Falta só 51 pra chegar lá. Esses 100 episódios aí marcaram muita história. Me lembro ainda de um primeiro podcast que eu participei, aqui que foi do Ciencion, inclusive, que foi sobre divulgação científica com a Adri Pugliese. Isso mudou um pouco a nossa vida na área de divulgação científica. Eu, para ser sincera, não sabia nem o que era podcast. Pedi para o Marcelo, que trabalha na nossa iniciativa, me ensinar o que era um podcast antes de chegar. E aí, então, esses 100 episódios também são muito importantes para nós lá do Guia dos Entusiastas da Ciência. Nós começamos juntos com vocês, praticamente. Juntos. Começamos em 2018 também. O nosso blog foi lançado em junho de 2018. Olha quando a gente tá fazendo o nosso então também. nós estamos muito juntos, né? A gente tem um diálogo muito bom. E fazer divulgação científica era, especialmente nessa iniciativa de fazer continuamente, né? Ao longo de 7 anos, era um desafio. A gente tinha alguma experiência escrevendo alguns livros, mas não era nada tão dinâmico, né? De toda semana lançar um texto, de fazer collabs com o pessoal da divulgação científica. Então a minha vida mudou bastante, né? Eu tinha 11 anos de UFABC, a pesquisa estava ainda se estabelecendo, e aí a UFABC, né, passando por todo aquele período de construção, e aí há 7 anos atrás meio que deu uma estabilizada na estrutura, né? Então permitindo que a gente se ajeitasse um pouco melhor, né? E aí, de fato, a parte de pesquisa começou a se estabilizar, e o grupo começou a ficar mais constante, ter os alunos sempre mais presentes. Então, acompanhar esse crescimento, né? Tanto do ponto de vista da divulgação científica, quanto aí da ciência em si, né? Que a gente produz lá no ABCsim, mostra esse crescimento, uma vez que a coisa se estabilizou um pouco, né? Então, esses últimos anos, né? Foi mesmo um aprendizado novo na vida, né? A divulgação científica passou a fazer parte do dia a dia. Então, ter vocês, que são uma plataforma bastante moderna, bastante ouvida, que todo mundo se interessa, uma forma de acessar e de conversar mesmo, né, com as pessoas. Então, isso ampliou muitos horizontes, né, para a velhinha de quase 100 anos aqui, Pedrão. Falando nisso, né, o Spotify, né, a gente não era muito ouvido e vocês deixavam a gente muito em paz há 100 episódios atrás. Agora, se eu cantar uma música, qualquer música aqui, né, eles vão dar block na gente, vão dar strike na gente. Eles dão strike, estão dando strike, assim, cantarolar a música não pode. Vocês tem que fazer tipo banho de chuva. Não sei se vocês assistiram Beleza Fatal, né? Que a Camila Pitanga ia entrar a música banho de Lua, né? E ela não pôde cantar Banho de Lua no ritmo de Banho de Lua, senão ela ia levar strike, né? Ia ter que tirar Daí ela inventou uma forma diferente de cantar Banho de Lua, pra não receber strike. E há 100 episódios, o ABCsim era... O codinome do ABCsim era Masmorra, né? Ele tava na Masmorra, não tava? Estava no Masmorra. O nosso laboratório era no subsolo do Bloco A. E aí os seus alunos, né, Pedro, um pouco mais carinhosos, chamavam vocês de Jedi, né? O ambiente era um pouco insalubre e os meus alunos chamavam o espaço de Masmorra, né? Eu acho que é um pouco de visões diferentes, né? Temos uma mais positiva e às vezes uma visão mais negativa. Mas os meus não conheceram Masmorra lá embaixo, só eu conhecia. O Masmorra foi lá, né? O buraquinho lá no subsolo, né? E aí finalmente saiu o Bloco L, e aí agora a gente tem janelas, ninguém mais fala Masmorra, mas o grupo no WhatsApp continua carinhosamente chamado de Masmorra,
né? Hoje a sala Não do havia chibata, mas o ambiente era escuro, né? Às vezes escorria água pelas paredes. Caramba, hein? Era um ambiente um pouco insalubre mesmo. E a gente sobreviveu, hein? Mas o ABC Sim hoje, quem for no Bloco L, no segundo andar, na sala 206 e 207, que é o ABC Sim lá, e tem o Jedi que fica no Bloco B. Quem for lá, é lindo o ABC Sim, tem uma vista bonita, tem sala de reunião, é outra coisa, tem computadores moderníssimos, com placas caríssimas, né? Esse povo não A gente andou ganhando viveu, os projetos nossa, na FINEP, e aí a gente tem uma estrutura um pouco melhor agora, nos computadores. Tem uma vista para o cluster também, dá para espionar o cluster lá de cima. A gente nem tinha os clusters de computação, a Carbono naquela época, que é o cluster Nem supercomputador tinha que a gente Carbono. tem. Nem tinha Carbono. E a Graciela, 100 episódios atrás, a Graciela não morava fora do Brasil. Agora está morando fora do Brasil. Fala pra gente onde você tá. Eu tô em Copenhague, tô na Dinamarca, passando frio, aguento passar frio nesse lugar. Mas desde 2018 muita coisa mudou. Acho que de tudo, o que mais me marcou talvez tenha sido a própria UFABC, porque foi quando a gente começou na UFABC, né? Eu, Pedro, Célio, tinha outros colegas também. E aí eu acho que o que mudou foi isso. Acho que a UFABC me moldou de uma forma diferente, de uma forma melhor. Eu vinha de uma outra universidade e eu conheci gente legal na UFABC. Eu acho que meus alunos também, tanto do mestrado quanto do doutorado e da graduação, acho que me ensinaram a ser uma professora melhor. Eu acho que aprendi mais com eles, na verdade, do que eles comigo. Mas também aconteceu muita coisa, não vou dizer difícil, então não quero acabar com o clima de festa, mas também a gente passou pela Covid, foi muito difícil pra gente também, né? E então eu acho que também a gente aprendeu muita coisa nesse contexto. E eu acho que foi a meu ver, foi uma aprendizagem que marcou a gente de uma maneira que a gente não queria. Então, enfim, acho que foi isso. Então, Graça, até que você lembrou aí da UFABC, o que eu fico muito feliz é assim, porque a gente, quando a gente entrou em 2018, então a gente não passou por um fenômeno que eu acho que as pessoas quando entram na USP ou na Unicamp passam, que é parecer bobo. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente entrou na UFABC, muita coisa na UFABC mudou também, tava mudando. Então até as pessoas mais antigas tiveram que aprender muita coisa nova. Por exemplo, o SIGA não existia naquela época. Os sistemas não existiam. Então, o que é legal é que a gente entrou e o mundo atropelou todo mundo, né? Então, a gente também estava no meio do atropelamento ali das informações, né? Então, mas você acha que quem mudou mais, a UFABC ou foi a gente? Pergunta difícil. Acho que a Paula vai conseguir responder melhor do que a gente. Ela conhecia a UFABC Eu antes, acho né? que a gente podia dizer que a gente mudou junto com a UFABC. A UFABC não para de mudar. E eu acho que isso é legal, porque faz a gente também estar sempre pensando, tentando resolver as coisas e aprender junto. Mas eu acho que o UFABC mudou muito também. Mudou. A gente vai falar sobre isso. Eu separei um teminha aqui pra gente falar um pouquinho sobre a época da pandemia. Então a gente vai falar bastante das mudanças que a gente enfrentou, não só na UFABC, mas na sociedade em si, né? Que isso acho que marcou bastante, né? Mas, e o Célio? Célio, o que mudou? Como você era 100 episódios atrás, Célio? Você era uma pessoa mais feliz, mais triste, mais ranzinza? Mais feliz, com certeza. Sério? Com certeza. Nossa. Mas enfim. Mas há 100 episódios atrás foi muito parecido com você, Pedro. Porque eu tinha acabado de chegar aqui na UFABC, como a Graça falou, que tinha entrado naquele ano. E eu também tinha acabado de chegar na cidade, porque eu vim do interior, não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era o Pedro, e aí meio que até por isso que eu acabei parando aqui no Ciencion, mas não me arrependo disso. Você chegou e foi embora. Não, eu fiquei 6 anos. Foi embora. Fiquei 6 anos. E aí não gostei e fui para morar em São Paulo. Mas aí é por outros motivos. Mas da UFABC aqui é gostoso. E aí a mesma coisa também. Cheguei, não tinha nada, não tinha sala, não tinha laboratório, não tinha alunos. E aí foi construindo tudo isso aos poucos. Passamos pela pandemia. Mas hoje também ali, a gente tem o MS Cell aqui no bloco B, também no mesmo andar que Pedro tem o laboratório, no L203. Nem sei com quantos alunos já... Agora eu tô com um pouquinho até presencial e tô com 4, mas descontar todos que já passaram ali deve estar nos 12, 15 também por aí.
E é isso, assim, a gente foi crescendo, passamos por alguns perrengues da pandemia, da última presidência, que também dificultou um pouco a nossa vida. Mas estamos firme e forte e mantendo também aqui no Ciencion, né, os guerreiros que estão desde o início e continuaram até hoje. E vamos ver quantos mais 100 episódios vamos fazer por aí. Espero que bastante, né? Mas, olha, eu tenho 12 alunos hoje, mas passaram pelo Jedi infinitos, incontáveis. Porque eu não sei quando eu começo a contar, né? Que a pessoa passou. Aliás, a gente vai ter que fazer um regulamento Jedi pra saber quando a pessoa passou pelo grupo. Porque uma das coisas que a gente aprende, né? É que as pessoas às vezes passam, né? E às vezes elas ficam um pouco tempo, né? Às vezes elas não gostam. E tudo bem, isso eu falo pro pessoal. Tudo bem, a pessoa passou, não gostou, né? E agora a gente tá com 2 pessoas novas aqui no programa, né? 2 não. O André é tão velho, né? Tão antigo quanto, né? Muitos anos que o André tá aqui com a gente, né? Então vamos começar com o André. André, você tá há quanto tempo com a gente? 3 anos, 4 anos já? Tô aqui há 2 anos, 3. Esse ano faz 3. Já. Eu até conto, o André, quando chegou, o André é um exemplo, os jovens vão saber, né? Ele deve ter feito pucking, né? Ele era magrinho, assim, bem fininho mesmo. Agora ele tá forte, tanto é que o pessoal lá, o Kaique, que tá fazendo academia, o sonho dele é ficar mais forte, né? Mas nessa idade que eles estão, eles têm problema de ganhar peso, então eles comem mais, tudo. E agora o André tá fortão, André. André, então, há 100 episódios atrás, como você era? Cara, 100 episódios, eu não conhecia o UFABC. Em 2018 eu ainda estava no 3º ano do ensino médio, então eu sou do interior de São Paulo, sou da região de Bauru, de uma cidadezinha chamada Arealva. É uma cidadezinha minúscula, bem minúscula, tem 7 mil e poucos habitantes. É aquelas cidadezinhas que as pessoas passam na rua e você tem que fazer tipo... Sabe, você tem que cumprimentar a pessoa. Então, o meu sonho sempre foi querer sair de lá pra estudar, mas não ir pra tão longe. Eu queria muito ir pra UFSCar. UFSCar ou pra USP de São Carlos. Aí, né, fiz o vestibular e tudo mais, não passei, fiz um ano de cursinho. Nesse ano de cursinho, fiz o Enem. Quando foi o período do SISU, eu tava conversando com meu primo, eu falei, tem essa nota tal aqui, não passo na UFSCar que eu tanto queria. Mas aí ele comentou comigo assim, então, tem uma tal de UFABC, lá de Santo André. Aí eu entrei no site, fui dar uma olhada, eu gostei do projeto, do plano pedagógico do BCIT, e isso tudo era domingo meio-dia, o SISU fechava domingo meia-noite. Então eu conheci o UFABC 12 horas antes de fechar o SISU, gostei bastante, quero ir embora daqui, já vou embora pra São Paulo, já que estamos aqui, né, bora meter o pé na jaca e vamos embora. Aí eu coloquei minha nota no SISU, passei, era pra ter começado as aulas em junho, mas eu fui bicho da pandemia, então as aulas começaram só em setembro de 2020, de forma online. Fiquei 2 anos nessa, daí vim pra Santo André em 2022 e tô aqui no projeto desde 2023. Então, minha vida mudou bastante. De lá pra cá eu comecei a namorar, comecei a trabalhar, então minha vida mudou totalmente, assim. Tudo que eu basicamente tenho e o pessoal que eu conheço hoje eu não conhecia 100 episódios atrás. Caramba, sua vida realmente mudou muito, hein? Sim. Qual que é o nome da cidade mesmo que eu perdi? Arealva. Arealva, conheço Arealva. Eu sou da região também de Marília, Bauru, Ourinhos, né? A terra do Little Gold, né? E a gente tá com o mais fresco dos nossos participantes do Ciencion. Não é o mais fresco, porque tem o Eduardo também, que entrou agora, e ele conheceu, um dos motivos dele ter vindo para o UFABC, né, foi o Ciencion, né? Eu sempre falo aqui, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, e uma das referências importantes da discussão sobre buracos negros foi o Ciencion. Ali ele tomou conta, e isso é um dos maiores... Se eu mudei a vida de uma pessoa com este programa, né, se a gente mudou a vida de uma pessoa com esse programa, eu acho isso inacreditável. Pessoas que a gente não conhece ouvirem a gente, né? E agora a gente tá com uma pessoa nova aí, que foi aluno da Graciela, né, Graciela? Eu acho, né? Foi seu aluno, né? O João Paulo Mantovan. Mantovan, conta aí um pouquinho sobre você e conta como era você há 100 episódios atrás. Nossa, 100 episódios atrás... Eu tava na UFABC, mas eu não era aluno, eu não era da graduação, porque eu tava fazendo a EP, né, a UFABC tem o cursinho preparatório, né, que é a escola preparatória,
E em 2018 eu tava com 19. Então eu tava me preparando, né, na IP pra tentar algum vestibular. A minha ideia já era entrar na licenciatura, mas a UFABC não tinha ainda, né? Em 2018 não existia ainda as licenciaturas que a gente tem hoje, né? Tinha licenciatura, mas tinha que entrar pelo bacharelado, aí depois ir pra licenciatura. Então minha ideia era tentar ir pra USP também. Aí, então eu tava no ambiente ali da UFABC, eu ia todo dia pra lá de tarde. Eu me apaixonei pela universidade, era gigantesca. E aí eu acabei não consegui passar, né, nesse ano, só que em 2019, acabou abrindo, né, eu descobri que ia ter as licenciaturas em 2020, e aí eu consegui passar, e eu entrei na UFABC já direto na licenciatura. Então, eu meio que conhecia já a UFABC, mas era uma outra UFABC. A UFABC de hoje, assim, ela tá completamente diferente, né, do que era em 2018. Acho que é isso. É igual o André falou também, né, se eu vou tentar comparar quem eu sou hoje pra quando eu tinha ali meus 19, é outra pessoa, completamente diferente, assim. É, bacana. Eu acho assim que o Ciencion, né, das 100 episódios, né, eu Graciela, eu posso estar falando alguma coisa errada, mas era a minha impressão do mundo, né, eu acho que a gente tinha um pouco de medo, né, nós éramos pessoas, tinha muito medo a gente de falar no microfone, de falar alguma coisa que pudesse ser repreendida imediatamente, né, porque igual eu sempre falo, um artigo científico você lê, relê, passa para um editor, passa por revisores, volta e depois publica. E pouquíssima gente lê o artigo, né? Vamos também achar que mais do que 100 pessoas leem, e dessas 100 pessoas, umas 10 realmente leem pra valer o artigo, né? Agora o Ciencion, quando sai, ele é ouvido aí por dezenas, centenas, até milhares de pessoas que escutam o programa, e cada pessoa tem a sua visão sobre o mundo, e elas podem, com o direito delas, criticar o programa. Então eu acho que a gente tinha muito medo quando começamos. A gente começou, eram 6 professores, né? Daí 50% sobreviveu, né? Então nós estamos no lucro, né? É mais do que algumas turmas de fenômenos aí, né? Mas vamos falar de uma coisa que pegou a gente muito forte, que foi a pandemia, né? E eu tava dando aula de consolidação de fenômenos mecânicos quando eu falei pros alunos, pessoal, semana que vem a prova, não esquece, né? E não teve semana que vem, a gente entrou naquele período de pandemia, né? Que o Ciencion mudou muito, a gente começou a gravar mais online, e isso foi bom, permitiu que a gente trouxesse pessoas de muitos lugares do mundo, né, para gravar com a gente, né, mas teve seu lado negativo, né, e muita coisa mudou por causa da pandemia, né, e eu queria saber a impressão de vocês. A minha impressão, né, ontem eu fui para Campinas, onde eu estudei, fiquei 11 anos na Unicamp, né, e eu percebi, né, eu tô um pouco nostálgico, o pessoal tá falando que eu tô virando Kakura, então já tô avisando, né? Tô virando uma Kakura, então não tem como. Você pode voltar para Campinas, mas você não pode voltar no tempo, né? E a pandemia é a tecnologia que a gente vai falar. O próximo tema nosso é tecnologia. Ela deixou marcas muito fortes no trabalho remoto, no distanciamento das pessoas, no isolamento das pessoas, né? Então hoje isso me dá um pouco de agonia, você vê menos as pessoas presencialmente, trocar figurinhas presencialmente, né, e as pessoas, às vezes elas falam umas coisas assim que a gente faz uma reunião, a gente tá gravando esse programa online, viu pessoal, mas é por causa, até tecnicamente pra gente é mais fácil, né, mas às vezes as pessoas falam assim, a gente faz uma coisa online, porque elas não dão mais tanta importância pra aquilo, né. E como vocês veem, o que sobrou da pandemia aí, nos últimos 100 episódios aí, Paula? Vamos começar pela Paula. E aí, o que sobrou da pandemia? Primeiro, sobrou coisas boas, óbvio, né? E sobrou coisas que, pelo menos pra gente que é do antes pandemia, não é tão legal, né? Não sei. Eu acho que uma coisa boa é justamente essa possibilidade de daqui vem da Graça, embora ela esteja bem longe, e parece que não tá, porque a gente tanto faz o local que você esteja, você tá ali sintonizado, conversando com a pessoa ali, pode ver, mas é gostoso ver as pessoas mesmo estando muito distante, e a gente não tinha ferramentas, as ferramentas existiam, mas a gente não sabia nem usar, né? Semana retrasada eu participei de uma banca remota
da Universidade de Venda, na África do Sul. Coisa que era muito difícil para você participar de uma banca no exterior. Normalmente, quando você estava visitando, aí você participava de uma banca e tal. Agora, você pode convidar qualquer pessoa do mundo para participar de uma banca, de uma avaliação, seja do TCC, seja do mestrado, seja do doutorado. Isso eu acho muito legal, né? Lógico, eu sou uma pessoa que gosta de encontrar com as pessoas, conversar, porque conversando descontraidamente, como a gente está fazendo aqui hoje, a gente acaba tendo outras ideias, pensando, né, em possíveis colaborações, em diferentes aprendizados. Então, o contato próximo físico permite uma série de conversas aleatórias que depois se tornam outras ideias, outros projetos, né? Mas não dá para trazer as pessoas sempre, não dá para estar sempre perto de todo mundo que você tem interesse em conversar. Pra você ter uma noção, a gente queria muito, quando descobriram a água em Marte, a gente queria muito conversar com alguém que trabalhasse na NASA ou algo do gênero. E aí lembrei de uma ex-aluna da FABC que trabalhava com astrobiologia, escrevi para ela, e aí ela recomendou um pesquisador de um instituto associado à NASA, né? E aí, vamos entrevistar o cara. E ele topou por e-mail, né? Aí, como nós vamos fazer isso? Isso antes da pandemia, né? Vamos mandar as perguntas por e-mail, ele responde por e-mail e a gente transforma num texto pro guia. Poxa, podia ter feito uma entrevista com ele online, ficava no YouTube, ou colocava pelo menos, né, o áudio, né, na plataforma como a gente faz agora com os nossos audiotextos, né? Mas não, ficou um texto só que teve muita gente que acessou, gente do mundo inteiro acessou essa entrevista, e o guia deu uma explosão no guia, porque o cara é muito famoso. Mas imagina se a gente tivesse entrevistado também, teria a oportunidade de conversar outros assuntos. No e-mail você manda umas perguntas, a pessoa responde estritamente aquilo, né? Então o pesquisador, o Dr. Ivan Glaucio, a gente poderia ter conversado com ele, a história dele. De repente, durante a conversa surgem ideias, né? E aí ali o material mais rico ainda poderia ser elaborado. Aí, quando chegou a pandemia, a gente assustou muito, não sabia o que fazer, né? Pro nosso dia a dia, claro, e também para as aulas, para as nossas interações, para as nossas responsabilidades, né? Como professores universitários, a gente tem uma série de atividades que a gente tem que fazer, né? Que envolve, né, pesquisa, ensino, extensão, administração. É aí que a gente foi sendo apresentado as ferramentas que existiam, essas ferramentas também foram sendo melhoradas, né? E aí eu acho que essas ferramentas, claro, vieram para ficar, porque nós vamos falar aí sobre tecnologia, você adiantou a pauta, né, Pedro? Então, sem dúvida, a tecnologia é uma questão importante, né? Então, apesar das diversas cicatrizes, e às vezes a gente fala, reunião online, por ter a parte mais prática, também tem aquela parte, poxa, né? Não tem uma interação maior. Muitas vezes as pessoas nem ligam a câmera, mas assim, a gente às vezes quer conhecer melhor as pessoas, né? Mas adianta muito, né? Melhora muito a dinâmica de conhecer pessoas, né? De interagir com pessoas do mundo inteiro. Então, um lado bom da pandemia acho que foi um pouco esse, mas eu acho que, de fato, faz falta na universidade, a presença na universidade justamente para essas trocas, né? A gente ficou muito focado, vamos discutir esse assunto na reunião online, discute o assunto, fecha, tchau, acabou, né? E aí acho que fica um pouco seca a interação e muitas vezes traz poucos frutos, né? Poderia fazer muito mais coisa. A gente poderia talvez ajudar alguma pessoa, né? Principalmente com os alunos. Acho que tem essa questão da falta da troca, de ajudar a ler. Então, eu estou ali fazendo uma pesquisa, mas também estou com dificuldade numa disciplina aí que o pessoal costuma relatar dificuldade, como funções de várias variáveis, por exemplo, sei lá. E aí, pessoas com diferentes experiências podem ajudar, né? Um ajuda o outro na disciplina, que em princípio não era aquele mote da reunião, mas tá com essa dificuldade aí vou te ajudar, vamos estudar juntos aí um pouquinho. Então, a gente perde um pouco isso, né? Então, assim, como lado bom, né, da pandemia, tem essa questão. E acho que também tem uma questão da gente se tornar mais crítico. Especialmente a gente trabalha aqui com divulgação científica, né? A gente começou a perceber o quanto as fake news estão se alastrando. A gente tá um pouco blindado dentro da universidade. A gente tem ferramentas para buscar informações mais corretas. Quem tá fora muitas vezes ficou num mar perdido, né, de fake news, que já vinham há longo tempo. A primeira vez que eu ouvi falar
da Terra plana foram meus alunos de iniciação científica que chegaram com a teoria. Eu falei, vocês estão de palhaçada comigo, isso aí não existe. Não, professora, tem mesmo um grupo de pessoas que acreditam na Terra plana. Eu falei, não, para. Né? Então, as fake news às vezes ficavam um pouco andando por aí, mas a gente achava que era um pouco brincadeira, um pouco zoeira, né? E aí, acho que esse é um lado positivo. Você precisa saber as coisas que estão acontecendo para poder ser crítico e ajudar a combater e colaborar nisso. Então, ter tido consciência de toda um monte de pseudociência, fake news e tudo mais, eu acho que é um lado triste, mas ao mesmo tempo é muito bom. Se você descobre o problema e tenta de alguma forma ajudar a combater, né? Não sei, agora tô tentando pensar aqui se tem mais algum lado positivo da coisa toda negativa. Não sei, o que vocês acham? O que eu assim bato muito é o isolacionismo, né? O isolamento das pessoas, né? Tende a aprofundar o extremismo, né? A gente, aqui, só para falar, há 100 episódios atrás, não acontecia, ou pelo menos eu nunca tinha visto, porque eu também sou de 2018 em Santo André, aquelas chuvas que a gente viu, a gente tem visto uma mudança climática gigante no mundo todo. Em Santo André, sem brincadeira, assim, quem conhece Santo André, é de caráter apocalíptico. Chove a ponto, pessoal, de uma avenida que tem 6 faixas e um rio no meio, virar um rio só. Assim, você não faz a ideia de quanta água cai do céu aqui em Santo André, quando a gente fica com medo. Antigamente chovia, a gente ficava com medo, óbvio, né? Mas hoje em dia, a Defesa Civil avisa, os alunos avisam, todo mundo fica avisando para não sai, toma cuidado, etc e tal. Então, eu não sei, a Graciela é da parte da educação, né? E aí, Graciela, o que mudou aí nos 100 episódios o que a pandemia mudou na educação ou no mundo educacional aí? Eu concordo com as coisas boas que a Paula falou, eu acho que ela tem razão. Foi bom em várias, pelo menos pra gente que tá na universidade, né, poder diminuir essas pontes. Também acho que a gente perdeu a ingenuidade em relação à divulgação. Eu acho que a gente ainda tinha uma relação meio ingênua de que a gente falava, as pessoas entendiam, estava tudo certo. E a gente descobriu que não, né? Mas eu acho que para a educação a pandemia foi um tapa na cara, eu acho, porque ela aumentou e a gente conseguiu ver isso, né? A desigualdade social e a desigualdade educacional. A gente conseguiu perceber da pior maneira possível que o acesso ele é dividido de maneira desigual. E aí quando a gente começou a falar de ter aulas online e ir para a escola, não era mais possível, um monte de criança não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao computador, não ia para a escola. Então eu acho que a pandemia escancarou um problema que a gente não estava querendo ver. Então eu acho que isso foi uma coisa que para a educação foi muito marcante, assim, né? Mas eu acho que a pandemia também trouxe várias coisas legais, né? A gente aprendeu muito, eu pelo menos aprendi muito a lidar com a tecnologia, como dar aula online e fazer reuniões online, mas eu também acho que esse resquício da pandemia hoje é um desafio. Eu acho que a gente está muito online, a gente tem perdido muitas interações do dia a dia, e eu falo isso porque hoje eu tô longe, e eu sei que tá acontecendo muita coisa na UFABC, por mais que eu esteja atenta, não é a mesma coisa de estar ouvindo os colegas falar e tá aí vivendo essas experiências, e o inverso também é verdade, quer dizer, eu tá aqui, tô conhecendo muita gente, e as pessoas, conhecer ao vivo e conversar com as pessoas é diferente. Conhecer uma pessoa que conhece outra que você tem uma reunião então você cria também outros vínculos que eu acho que eu não conseguiria criar se fosse só nesse mundo online. Então, eu acho, quando eu saí da UFABC para vir para cá, eu achava que tá bom, mas será que eu preciso vir para o exterior mesmo, para essa coisa chata que os outros ficam falando que eu tenho que internacionalizar, né? Será que eu não consigo fazer, né? Meu trabalho não é coletar dados, né, em campo. Então, será que eu preciso mesmo? Não sei se eu preciso. E hoje, estando aqui, precisa, porque você precisa conhecer sua colega de sala, que te apresenta a orientadora dela, que não sei o quê, e a coisa muda, né? Então, essa interação de conhecer, de interagir com as pessoas, conhecer as pessoas, fazer essas redes e aprender, eu acho que o presencial ainda é muito marcante nesse sentido, né? Então, para mim, eu acho que isso marcou bastante. E para o Célio,
pessoal aí? O que vocês acham? Eu concordo muito com o que a Paula e a Grace falou, principalmente a questão da educação que a Grace levantou. Isso foi bastante importante. Eu acho que teve algumas coisas boas nessa questão de algumas reuniões passarem para online, principalmente aquelas reuniões que se resolveriam no e-mail, mas as pessoas insistem em manter reunião. Então, nesse ponto, eu concordo que a gente aqui, às vezes o pessoal não entende, às vezes o pessoal fala, eu sou professor, o pessoal acha que eu só dou aula, né? Mas aqui a gente faz trabalho administrativo, de pesquisa, enfim, tem muita coisa, e não rende as horas que a gente tem, assim, o nosso contrato é dedicação de 40 horas, eu conto nos dedos quantas vezes eu já passei nessas 40 horas e falta dedos, assim. Então é complicado, às vezes a gente vai para uma reunião que, enfim, tem que sair de um prédio a gente tem 2 campos, que às vezes, por exemplo, fica em duas cidades diferentes, às vezes a reunião é no outro campus e tal. Então nessa coisa eu acho que facilitou muito. Mas eu concordo também que ter esse presencial é importante para ter esse... até para deixar, às vezes, alguns assuntos mais leves, enfim, para ter esse contato, ter enfim, para estar ali com o pessoal, perceber algumas coisas que às vezes no online a gente não percebe. Eu mesmo ali, a gente tem as reuniões de grupo de pesquisa ali, estávamos fazendo online na pandemia, mas assim, no momento que acabou, não, vamos voltar para presencial. As defesas também, quando é possível, quando a gente não vai chamar ninguém de muito longe, eu faço questão de ser presencial, de receber os professores, enfim, até para os alunos terem um contato ali, entender como que é. Isso é importante, que no online às vezes a gente não tem, como a Paula falou, às vezes muita gente fica com as câmeras fechadas, não participa, não faz nada. E aí isso fica um pouco ruim, fica chato. Mas eu acho que a gente aprendeu a lidar com isso, cada um de alguma maneira pegou o que achou que estaria útil ali, principalmente na parte de tecnologia, que você vai entrar daqui a pouco, e estamos indo, né? Eu acho que de certa maneira todo mundo evoluiu um pouquinho com a pandemia. Eu tô voltando aí. Paula? Eu até ia comentar, ontem teve um evento em Araraquara, que era Mulheres na Física Quântica, porque esse é o ano de comemoração das tecnologias quânticas e tal. E aí a professora Vivian da Unesp de Araraquara organizou esse evento, convidando professoras de diferentes, né, universidades e também lá do CNPEM. E aí vários participantes, várias alunas e alunos, né? E ali tem uma troca, né, que vai para além de você ir lá contar a sua contribuição científica, né? Dá para você fazer essa troca das suas experiências. É um tema muito muito premente, essa questão da mulher na ciência, na área, né, das ciências de física, de química, na engenharia, né, na STEM. Tem uma dificuldade mesmo da mulher poder se expressar e você tem que ter uma certa representatividade, né, da mulher na ciência. Então é um evento feito para colocar em evidência as mulheres, né? Que você vai em muitos congressos na nossa área e só tem palestrante do sexo masculino, né? E aí lá as pessoas ficam mais acessíveis. Se você vai numa palestra online, até coloca lá as grandes pesquisadoras lá e tal. Mas aí que horas que você troca com os demais membros daquele evento? Né? É o coffee break, é na sessão de pôster. Até veio um conjunto de alunas que tinham vindo da Unicamp conversar com a professora Vivian. Professora, além aqui do coffee break, será que a gente pode sair para jantar juntas com as professoras? Será, sabe, querendo mais oportunidades para interagir de uma maneira menos formal, para poder perguntar as coisas que elas têm curiosidades. Então elas têm curiosidade do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista como que essa mulher conseguiu se virar, e uma tem filho, a outra tem família, a outra foi para o exterior, como que as pessoas fazem para se virar? Né? Eu tenho que cuidar dos meus pais, por exemplo. Será que as professoras nunca tiveram que cuidar dos pais, ou não tem família? E aí, num ambiente mais descontraído, você pode fazer essas trocas, né? Online vai ser um processo mais engessado,
né? Eu falo 10 minutos, aí fulano fala mais 20 minutos, né? E aí no máximo tem uma outra pergunta que você vai poupar para fazer a pergunta do cunho mais científico, né? Então foi um evento, foi super cansativo. Daí até Araraquara, deu quase 6 horas de viagem, né? Ir e voltar. Ia ter continuação hoje, eu não ia conseguir ficar. Então, assim, é cansativo, mas o fruto é algo que a gente não obtém online, né? É uma troca que só permite, assim, de você ter essa liberdade de conversar com as pessoas quando você quebra um pouco, né, esse formatinho rígido dos eventos, né? Então, essa foi uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é rico, sabe? A gente poder se permitir conversar entre as pessoas, sabe? É riquíssimo. E até para memória, né? Por exemplo, quando você participa, por exemplo, você participou de uma reunião numa banca aí na África do Sul, né? Talvez você nem lembre mais daqui a algum tempo. Agora, se você pegou essa van foi daqui e até lá, em 6 horas, poderia ter quebrado, né? Mas não quebrou. Né? Essa ideia desse sofrimento. Eu fui ontem para Campinas na volta, nunca vi tanto carro voltando. E daí aprendi muito com o motorista, o Fernando, né? Fernando contando umas histórias muito legais, tudo. Assim, eu não sei se aqui também tá virando muito kakura, né? Então vamos perguntar aqui para quem é jovem, né? Quem tá com cheiro de leite ainda. Antes disso, me explica o que é kakura, que você tá eu tô com essa dúvida também. Tá envelhecendo, bom, sabe? A pessoa tá envelhecendo, tá virando kakura, sabe? Assim, aquela pessoa... Eu já tô tendo aquela coisa meio de saudade, sabe? Por exemplo, eu não ia pra Campinas, mas daí eu recebi um convite da organizadora do evento pra eu ir pra Campinas. Eu falei, eu vou, não vou. Daí me deu aquela saudade do DFA, falei, eu vou. Daí eu já movi, daí eu falei, vou levar os alunos, né? Todo lugar que eu vou agora, pra Índia, pros Estados Unidos, eu levo aluno. Porque eu acho que é legal você levar os alunos pra eles terem essa vivência. Então, às vezes, mesmo que eu tenho que rachar minha diária, eu levo os alunos. Então eu falei, não, vamos levar os alunos, tudo. Né? E essa coisa é meio que, sabe aquela coisa de saudade? Você começa a escutar aquelas músicas, Ahá, quando vem Ahá na mente, você vê um Ahá, meu gente. Deus, veio Ahá na mente. Daí você fica assim, veio Ahá. Gente, eu fui passando. Eu tenho 100 anos mesmo, você não fala mal do Ahá. Eu adoro Ahá, eu adoro Ahá. Eu adoro Ahá. De Deus, que Pedro ofensa, do céu, né, Ahá é música fresca, é jovem. Para, que agora eu vou fazer depoimento dos meus 100 anos, hein? Pode parar. Eu adoro Ahá. E se tocar Ahá, eu toco. Inclusive tem a série que chama Adolescence, né? Que tá na Netflix, né? Que toca essa música, né? E eles começam a cantar, achei super legal, né? Mas vamos falar com gente que tem frescor, tem sabe, tem mais colágeno, assim. Vamos falar com o André ou com o Bantovan aqui, né? E aí, André, como você viu a pandemia? Como que foi a passagem por esse período? Você que chegou na UFABC, você achava que a UFABC era uma universidade online, né? Porque você falou que você chegou já no... Então, eu não tenho muito essa visão do antes e depois, porque eu não vi o antes, né? Eu só conheci a UFABC pós-pandêmica. Pelos relatos que os meus veteranos falam, meus colegas falam, diminuiu bastante o número de pessoas no campus, era muito mais cheio. Mas eu fico imaginando como as pessoas faziam as coisas, porque primeira semana, segunda semana de quadrimestre, você vai no restaurante, você vai pegar o fretado, você tem que ir planejado que você vai atrasar. Porque é bem lotado, é bem cheio, eu não fico imaginando, gente, como que era isso aqui antes da pandemia, sabe? Se a faculdade tá vazia hoje, como que era antes. Mas eu acredito que das partes boas, né, da pandemia, até nem gosto muito de falar isso, porque, enfim, aconteceu muita coisa ruim naquele período e tudo mais. Mas eu acredito que a ciência evoluiu bastante nesse período, ela foi levada muito, muito mais a sério, a gente conseguiu fazer uma vacina em tempo recorde, sabe? E não só uma, né? Várias, e com várias iniciativas nesse sentido, então é algo que eu vejo assim que é muito positivo. A área da educação, não consigo opinar muito, porque não é muito a minha área, eu sou do curso de ciência da computação. Para a computação, a pandemia, sim, fez a gente ter que evoluir muito em pouco tempo, sabe? Tecnologia, armazenamento em nuvem teve que evoluir muito mais, porque, enfim, a gente não tinha mais acesso ao presencial ali. Plataformas de streaming, o YouTube, eu lembro que na época quase
quebrou, né? Porque o YouTube não conseguia sustentar o tanto de streaming que tinha. Tiveram que abaixar a qualidade as qualidades de imagem para conseguir sustentar o volume de pessoas que estavam usando os streamings, os vídeos naquela época. No período que eu fiquei no EAD foi muito complicado, porque eu me senti um pouco deslocado, né? Que os professores falavam, aqui em São Paulo, aqui nisso aqui, gente, eu tava a 400 km daqui, eu nem conhecia a faculdade ainda. Mas foi bem difícil, porque até hoje eu não tenho, assim, tirando o pessoal com quem eu moro junto, na minha república, eu não conheço muita gente que eu fiz amizade em sala de aula, porque o período que você tem de fazer amizade na UFABC é no primeiro e segundo quadrimestre, que tá todo mundo junto. Então toda a matéria é a mesma turma. Eu não tive essa experiência, eu tenho pessoas que... É aquele negócio de brasileiro, né? Eu não conheço, mas sei quem é. Pessoas que eu já fiz 6, 7 matérias junto, mas nunca troquei um A, porque, enfim, a gente nunca teve essa oportunidade de conversar e tal. Amigos de academia são assim também. É. Mas apesar de tudo isso, acredito que no final deu tudo certo. Mas justamente porque eu tive que me envolvi com o vôlei da faculdade, me envolvi com outras entidades, e lá eu conheci pessoas, mas se fosse para conhecer as pessoas durante as aulas e só no período que a gente fica em sala de aula, ia ser bem complicado. Mas eu tenho que ser sincero aqui que eu acho que se não fosse a pandemia eu estaria fazendo cálculo até hoje. Eu não sei se passava em BM presencialmente, porque é muito complicado, mas eu acredito que foi isso, assim. E, pra ser sincero, eu não sei como a gente sobreviveu à pandemia sem o ChatGPT, que não existia na época ainda. É isso que a gente vai falar daqui a pouco, desse nosso querido amigo aí. Muito bom, né? Então, mas uma pergunta, André, já que você levantou, aqui a gente tem que ser sincero, porque não adianta... Então você acredita que a qualidade para você, ou a qualidade que foi entregue das matérias foi pior em EAD do que presencial, ou foi mais só a avaliação que foi mais fácil? Eu acredito que na pandemia, no EAD, foi mais justo. Porque, vamos ser assim, a gente tinha atividades semanais, quase todas as disciplinas, para forçar a gente, não forçar, para fazer a gente estudar. Para mim não faz sentido o modelo de P1, P2 que é adotado até hoje no presencial. Pô, eu estudo o quadrimestre todo para chegar num dia eu fazer uma prova. Pô, se eu passar mal nesse dia, se eu não estiver bem, se eu tiver com dor de cabeça. Então, eu gostava muito daquele processo de você estudava na semana, aprendia o conteúdo e fazia alguma atividade. Porque daí você realmente aprendia e fixava aquilo. Isso eu gostava bastante. Mas o que me deu muita dificuldade é que, às vezes, eu não ia pra aula no EAD, que eu não cobrava presença, e estudava por conta própria. Então eu sentava, lia o livro, anotava minhas coisas, fazia atividade, entendi e fechou. No presencial eu não posso fazer isso. Tipo, muitas vezes os professores cobram presença, eu tenho que ir lá pra sala só pra ficar lá fisicamente. Porque eu sinto... Porque assim, quando eu fiz o cursinho, meu cursinho, eu fiz online. Então já estava adaptado ao modelo de estudar online. Então eu me virava muito bem estudando por conta própria. Quando voltou o presencial e eu tive que ser obrigado a ir pras aulas, eu sentia que eu ficava tipo, pô... Acontece às vezes do seu santo não bater com o santo do professor, e tá tudo bem. A forma que você aprende não é a forma que ele ensina. E eu sinto muito essa dificuldade no presencial, que no online eu tinha mais essa flexibilidade. Tipo, se eu quiser ir pra aula, quiser sentar e ler o livro, eu posso, entendi o conteúdo, show de bola. Então é isso que eu sinto, assim, da época da pandemia envolvendo a educação. Não, legal, bacana. Esse negócio, depois um dia a gente vai gravar sobre isso com a Graciela. Eu não sei, até quando eu fiz licenciatura, pelo menos eu aprendi na licenciatura, não sei se é verdade, também não sei se mantém até hoje, né? Que não é permitido que o aluno seja avaliado por apenas um único método de avaliação, né? E eu sou fã número 0 de atividade em sala o tempo todo. Eu acho que o mundo mudou nesse sentido, né? E o Mantovan, como que você passou aí pela pandemia? Você conheceu um pouco o UFABC antes, então? Isso, como eu fiz em 2018, ainda tive essa experiência, né, presencial ali da UFABC. Eu conseguia ver os corredores cheios, assim, quando eu tava indo embora, que eu fazia na tarde, né? Não dava pra ver o pessoal chegando, assim, era bem legal. Mas quando eu já entrei direto na pandemia. Só que, assim, uma coisa diferente que aconteceu foi que durante um ano, mais ou menos, acho que foram 4 quadrimestres,
eu tive uma turma fixa, né? Porque nesse período a UFABC estava matriculando os alunos, não era a gente que escolhia, né? Que na UFABC a gente escolhe o que a gente quer fazer. Então, assim, eu não sei se aconteceria isso se eu tivesse entrado no presencial. Então eu consegui criar amizades lá dentro que estão até hoje. Então, eu tenho amigos mesmo, que às vezes a gente combina de fazer alguma matéria junto, justamente por causa disso. Porque a gente acabou ficando meio que numa turma fixa em um ano, assim. Coisa que eu acredito que não funcionaria hoje, por exemplo, né? Porque esse sistema da UFABC, infelizmente, acaba fazendo a gente... Tipo, a gente entra, faz uma matéria, um quadre, e depois você nunca mais vê a pessoa. Ou igual o André falou, né? Você faz com a pessoa, você sabe que a pessoa tá ali, mas não tem muito contato, né? Com a galera. Então, acho que essa foi uma das principais diferenças, assim, que eu percebi estudando EAD do que no presencial, mas eu acho que o presencial, ele, igual a Graciela tinha falado, né, tem essa coisa do conhecer o amigo do outro amigo, e você vai acabando fazendo contato com a galera, e eu só entrei, por exemplo, no museu, que eu trabalhei no Museu Catavento, né, eu só consegui ir lá porque o amigo do amigo conhecia não sei quem, e aí vai passando, e aí você consegue tendo oportunidades, né, coisa que eu acredito que talvez não funcionaria num formato EAD, por exemplo. Então foi muito estranho quando eu tive que voltar pro presencial, ter que se acostumar, né? Que a gente não tem sala fixa também, né? Então você tem que sair caçando torres, caçando a sala, entrar em sala errada, perceber que tá na turma errada depois de meia hora e ter que sair correndo pra outra sala. Isso é boa. Acontece. Essa é verdade. Primeira vez que eu vim pro FABC, eu subi pra torre 2, eu pensei, pô, tem que ir pra torre 3. Aí na minha cabeça eu achava que o elevador ia reto de uma torre pra outra. Eu falei, não, tem que descer, andar pra outra e subir. Aí que eu me liguei que eu tinha que fazer isso. Confuso. Eu sou bastante early adopter, né? Eu sempre sou a pessoa que quer usar a tecnologia antes, né? Assim, eu sou maluco, né, por tecnologia, né? E eu fui assim na pandemia, né? E eu sempre quis dar aula online, sabe? Eu era defensor número 0. A Gisele Watanabe, irmã da Graciela Watanabe, quando foi fazer o SNEF, eu cheguei pra ela, Gisele, vamos fazer uma sessão remota, só pra enfeite ali, só pra eu brincar, né? E eu não sei se foi uma praga minha ou não sei o que, estourou a pandemia, o Snap foi todo online. Então hoje eu gosto muito e depois eu sempre digo, eu errei, eu sempre erro, impressionante. Se você quiser saber o que não vai dar certo no futuro, você fala comigo, porque eu sempre falo alguma coisa que não dá certo. E o negócio com relação à pandemia eu voltei, eu sou hoje uma pessoa presencial. Porque eu acho que a pessoa vir falar comigo, ou eu ir falar com ela presencialmente, é uma deferência que ela faz. Ela teve que reservar um espaço para ir vir falar comigo, sabe, tomar um café. Então eu acho que ela faz uma deferência, assim, uma coisa assim bem legal. E eu gosto de coisas assim presenciais hoje. Hoje eu sou maluco do presencial, todo mundo do Jedi sabe, né? Cobro muito a presença do pessoal no Jedi hoje, o tempo todo. Mas para falar de tecnologia, que já que a gente vai engatar falar tecnologia, eu sou um early adopter do ChatGPT. Hoje, quando eu vejo professores tentando impedir o aluno de usar o ChatGPT, me dá uma coisa assim, tipo, nossa, como se não quisesse usar calculadora, sabe? Então, DeepSeek é melhor. O DeepSeek ou qualquer outra plataforma. Quando eu vejo as pessoas assim, mas eu sou um early adopter, então eu não sei se eu vou me arrepender disso daqui a pouco. Pode ser que eu me arrependa. Só para fazer uma deferência à Paula, inclusive, eu tava assistindo eu acho que era do Google. Eu sempre assisto todos os keynotes eu tava assistindo o keynote da Google no Gemini. E quando eu levo um susto, assim, eu sou tão emocionado, pessoal, eu não consegui mais assistir nada. Eu já mandei mensagem pra todo mundo, comecei a tirar foto, mandei que o CEO da Google Brasil tava apresentando o Gemini, e daqui a pouco aparece uma informação e aparece fonte, Guia dos Entusiastas da Ciência. Cara, aquilo, assim, pra mim, foi como se eu tivesse marcado o próprio gol, tivesse participado da Copa do Mundo, assim. Quando nasceu o ChatGPT, eu me sinto até hoje, né? Eu fui sugado, né, pro ChatGPT, assim, mas assim, sugado mesmo. É um dos meus melhores amigos, ele me entende e ele fala bem de mim. Se você perguntar pra ele sobre mim, ele fala bem de mim. Eu gosto dele, né? Mas eu sei que é um desafio gigantesco. Quando você pega um e-mail e começa assim, em inglês, né? Mas fala em português.
Eu espero que esse e-mail te encontre bem. Falei, gente, a pessoa colocou no ChatGPT o e-mail para me mandar, né? Então, a gente vai falar agora do que mudou nos 100 episódios sobre tecnologia, né? A gente tá gravando hoje numa outra plataforma online, né? Que é o áudio até melhor. Mas o mundo mudou muito no tema de tecnologia. E eu queria muito falar da inteligência artificial, né? Até para ver se eu não tô muito errado, né? Vou começar com a Paula de novo, rodar a roda com a Paula. Mas será que eu tô muito errado? Porque quando eu chego... Eu, por exemplo, física quântica. Toda sexta-feira tem atividade na sala, atividade presencial em duplas. Por que em dupla? Porque não dá para tirar as carteiras do lugar e fazer grupo. Então vai ser em dupla mesmo, né? Mas eu troquei, por exemplo, um trabalho de final de curso, e não faz sentido eu pedir um texto para a pessoa. Para mim não faz, para mim na física quântica não faz. E agora a gente vai fazer uma feirinha quântica, que é tipo uma feira que o pessoal faz demonstrações, tudo presencial, para atrair os alunos, para ter papo, tomar café e mostrar coisas. Então eu não peço textos mais, né? Eu pedi uma redação na prova, né? Na prova deles eu pedi uma redação escrita. E eu vi como a linguagem deles está fracionada, como o significado de longo alcance não alcança mais do que 3 ou 4 palavras. A pessoa muda de assunto e não tem nenhuma correlação com eles, né, com as frases, as dificuldades que os alunos têm de escrever um texto corrido, né? Muita dificuldade mesmo. É tipo assim, oi Paula, tudo bem? A Paula tá de azul. Deixa eu olhar esse e-mail aqui, tipo, não tem nada a ver uma coisa falar com a outra, né? Então, como que você vê a evolução, Paula, da tecnologia? E se der para você falar um pouquinho do como que você está levando aí o ChatGPT, né? Eu tô falando ChatGPT, mas tem o DeepSeek também, tem diversas outras, o Gemini da Google, tem diversas outras plataformas, né? A única coisa, pessoal, confira o que ele está dizendo, porque às vezes ele diz coisas, assim, muito alucinadas. Ele é um ser humano muito, muito alucinado. De vez em quando toma um cafezinho a mais, né? E fica complicado. Mas como que você vê, Paula, a evolução da tecnologia nesses 100 episódios, mas isso que tá arrastando a gente? Eu também sou bastante entusiasta, né, da inteligência artificial e como a gente pode usar ela para nos favorecer, né? Eu acho que o segredo tá aí. A inteligência artificial tem que nos ajudar a fazer tarefas que seriam muito automáticas, muito, sabe, algum tipo de atividade que não exija a criatividade, que não exija a criação ou a proposta de algo novo, né? Ela é muito boa para ajudar a fazer levantamento na literatura, para ajudar a construir linhas de evolução no tempo. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente naquilo que tange a criatividade, né? Por exemplo, gerar imagem usando IA. Quem já não fez isso, né? Filtros, né? Filtros nas fotos, no Instagram, brincadeirinha, vira coelhinho, não sei o quê. Todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo, como que a inteligência artificial funciona, né? Então ela se baseia em todo o material que a humanidade já produziu, né? Então se eu peço eu queria que você fizesse uma ilustração aqui pro meu trabalho, tal. Às vezes é só um fluxograma, uma coisa assim, bonitinho, legal. Agora, lógico que a gente tem que conferir, inclusive, porque, como o Pedro falou, alucina, né? Esse termo existe de verdade. A gente diz que a inteligência artificial alucina. Aprendi isso com a Cris, que é uma aluna nossa lá, que trabalha que é na área de computação. Então, a inteligência artificial pode alucinar, ou seja, fazer correlações que não fazem sentido e fazer propostas malucas, né? Agora, você se apropriar do estilo de desenho de um determinado autor e produzir novas figuras, isso é muito errado. Isso é plágio, né? Então, que nem o pessoal tá brincando aí com o estúdio Ghibli, alguma coisa assim, já esqueci o nome, Ghibli, não sei nem como pronuncia. Ghibli, uma coisa assim. Ghibli, do Totoro. Isso. Isso aí, uma coisa é fazer uma brincadeira, fazendo uma ilustração minha, né? Pego minha foto e trato. Agora, produzir novos desenhos usando inteligência artificial, usando o traço, né, de uma pessoa, isso é muito errado, isso é plágio, né? Um aluno apresentar um TCC escrito totalmente no ChatGPT, isso é plágio escrever um TCC no ChatGPT, né? Então, entender para que serve a tecnologia e usá-la a nosso favor é muito importante, né? Usar a favor da humanidade, não usar a favor de eu ganhar um lucrinho aqui, outro ali, né? Usar a favor da construção do conhecimento, para me ajudar como ferramenta, né? Também sou defensora do DeepSeek aí, porque gasta menos energia, menos recursos, né? O ChatGPT gasta muitos recursos,
naturais, né, para produção de energia, para se manter. DeepSeek roda aí numa GPU, a gente gosta, né, Pedro? Então, acho que eu acho que o crescimento da tecnologia, às vezes, eu também sou entusiasta, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, de como ela é construída e como a gente usa, né? Então, sabendo como ela é construída, eu acho que isso as pessoas não sabem, como ela foi construída, às vezes, né? Então, sabendo como ela foi construída, que tipo de uso é ético fazer ou não, né? Consultas breves. Eu lembro quando eu era mais jovem, né? Há uns 40 anos atrás, né? Ainda 60 anos é muito velho. Mas sei lá, quando eu estava na graduação, ou no mestrado, no doutorado, começou a surgir o Wikipedia. E aí, dá pra confiar no Wikipedia ou não dá? Depende. Quem foi que escreveu aquele verbete lá, né? Quais são as bases, quais são as fontes, né? Se eu vou lá escrever como cuidar de galinha, né, eu não tenho experiência nenhuma pra criar galinha. E vou escrever o que eu posso pela minha cabeça, o que eu acho que é racional, o que é razoável, mas quem sou eu pra falar de cuidar de galinha? Eu não sei nada, né? Então, eu acho que é a mesma coisa com a inteligência artificial. Quais são os materiais que essa inteligência artificial está se baseando? E qual é o tipo de pergunta que eu faço? Quais são as fontes? Né? Dá pra gente confiar naquilo? É legal ir lá olhar a fonte, depois conversa com ela. Né? Eu, inclusive, toda vez sou muito gentil. Bom dia, tudo bem com você? Por quê? Vai que põe essa inteligência artificial num corpo, né? Seja ele robótico, seja o que for, ele volta aqui, ele me mata se eu não falar bom dia pra ele todo dia. Ai, gente, olha, Mad Max... Quem cresceu assistindo esses filmes fica meio neurótico, né? Eu fico com medo. Não precisa criar num corpo. Ele pode entrar no elevador ali, que é da UFBC, e te matar pelo elevador, né? E derrubar as coisas na sua cabeça. Ele pode ser muito mais inteligente, né? Olha lá, tá vendo? Você sabe essa visão essa visão que a gente tem de que a inteligência artificial ela tem que se parecer com o ser humano, foi do Isaac Asimov, né? Que tem uma lei da robótica que entende que vai parecer... Mas a inteligência artificial, eu acho que pode ser um inimigo muito mais... ou um amigo muito mais fantasmagórico, né? Mais sutil, né? Uma presença sempre ali, né? E tá sempre... Não, assistindo Black Mirror, então, aí a vida acaba, né? Porque ali... Eu tô assistindo, saiu, né, a temporada nova, tô assistindo. Eu só assisti o primeiro episódio da nova temporada, hein? Não dá nem spoiler, mas, gente... Mas você sabe que a gente tem um tema no Ciencion, que é um tema... esse tema existe há quase 100 episódios, hein, gente? Só pra vocês saberem, a gente tá com um tema a cada 100 episódios construindo uma pauta que nunca chega ao fim sobre transhumanismo. E aquela do primeiro episódio é transhumanismo na veia, né? Queria muito falar sobre isso. E aí tem uma coisa que você falou que eu achei bonitinho, né? Que ele é teu amigo, teu bom amigo e tal. Mas será que ele é um bom amigo mesmo, Pedro? Fica a pergunta, porque você tá treinando ele pra ele te responder como você gosta. Claro. Bom amigo só fala aquilo que você gosta, Pedro? Mas então, esse um ponto que é do isolacionismo, né? Conectando com a pandemia, né? A gente começou a selecionar, como é tudo online, eu posso conversar com a Graciela, eu posso conversar com o Célio, eu posso conversar com a minha prima no Japão, eu escolho conversar sempre com aquelas pessoas que me alimentam das coisas que eu quero que sejam alimentadas, né? E daí isso vai levando a um extremismo, né? Eu acho, né, que é mais ou menos um bom consenso que as redes sociais, elas têm levado as pessoas a agirem de maneira mais... E lá na UFBC, né, no ambiente de trabalho, né, ou mesmo dentro de casa, né, você é obrigado a lidar com pensamentos conflitantes das suas crenças, né. Eu sei que o Célio tem uma história muito legal com o ChatGPT, que uma vez ele me mandou mensagem: Pedro, você tem como saber se esse texto é ou não é do ChatGPT? Eu falei: é impossível você saber se esse texto é ou não é do ChatGPT. E o Célio testou a tese dele, que foi escrita em tempos pré-históricos, né, tempos assim, mas foi depois da pré-escrita, pré-Gutenberg. Foi escrita à mão, essa tese. Mas conta aí, Célio, você pegou a sua tese, que é teoricamente impossível ter sido usada no ChatGPT, e o que aconteceu? Não, é que eu tava justamente, queria, enfim, achar uma maneira de, queria saber, na verdade, se existia uma maneira confiável. Eu já imaginava que não existia, e aí eu tinha perguntado pro Pedro, que é meu assessor de coisas computacionais, e aí eu falei pra ele, porque tem alguns, ele falou até na época, alguns online que testam se o texto é humanizado ou não sei o que, né. Mas aí eu falei, não, porque porque eu já suspeitava que não era possível fazer isso 100%, e aí eu peguei minha tese de doutorado e joguei lá, e ele deu, acho que era 80%, 85% de chance de ter sido escrita por alguma inteligência artificial, assim, e na época nem existia, assim. E aí foi...
O ChatGPT ele funciona por probabilidades de conexão de tokens, né? Então, por exemplo, ele pode ter usado inclusive o texto do Célio, sem o Célio saber, né? Para alimentar a rede dele, né? E a gente nunca vai saber com que é alimentado, porque as empresas elas teriam que pagar copyright, né? E elas não pagam, então elas nunca vão falar que usaram a tese ou o artigo da Graciela lá, né? Então isso elas nunca vão fazer. Pedro. Nunca, isso mesmo que eu ia comentar. De repente, o material do Célio, assim como o guia, né? Eu fiquei super feliz quando eu vi a mensagem que você me mandou. Olha lá, o pessoal da Gemini falou que vai fazer um filtro que não vai mais usar qualquer material que tiver disponível online. Vai fazer uma seleção do que está disponível online, vai dar preferência para as coisas que colocar online, coisas que a gente possa confiar um pouco mais, né? E aí tava lá o guia. E provavelmente a tese do Célio, que não é tão milenar, né, Pedro? Porque Não, tudo que é milenar para vocês, para mim, é o quê? Pré-histórico mesmo, né? Por favor, então vamos exagerar. Serviu de base, provavelmente, a tese do Célio em algum momento, ou do grupo de pesquisa do Célio. Tá servindo como base pro ChatGPT. Danado. Sem pagar o copyright. Sem pagar o copyright. Aliás, vai lá. Pedro, eu só queria fazer um pedido público aqui, né? Se algum professor, algum especialista em linguagem generativa, inteligência artificial, estiver ouvindo o programa, entre em contato com a gente, por favor. A gente quer fazer uma pauta sobre isso desde o ano passado, mas na FABC a gente não encontra nenhum professor que queira comentar sobre, queira falar sobre. Então, se você estiver ouvindo, tiver uma experiência, tiver formação na área, entre em contato com a gente, por favor. O legal, André, que até é bom falar pro pessoal, é que é uma coisa tão nova, né, que eu faço parte de um grupo de inteligência artificial, o Materials Informatics, que é do CNPq. E a Paula também faz parte. E eu convido muita gente para falar sobre IA, muita gente para falar. E eu percebo, assim, sem demérito a ninguém, que é uma coisa tão nova que é muito difícil conseguir falar hoje. Tirando as grandes empresas, a OpenAI, o Google, que estão ali realmente na fronteira, o meu maior medo é a gente ficar tão para trás, mas tão para trás, a gente não conseguir mais, entendeu? No Final Fantasy, que eu gosto tanto, a temática geral do Final Fantasy é um mundo em que as pessoas esqueceram como funcionava a magia e elas começam a usar a tecnologia. Então sempre divide o mundo em dois grupos. Um grupo que detém a tecnologia e um grupo que não detém nada, né? E eu tenho muito medo da inteligência artificial nesse sentido, de a gente não conseguir mais entender ele como ele funciona. Então, eu chegar num banco, por exemplo, e chegar e falar, eu quero comprar essa casa. Daí a pessoa fala assim pra mim, você não pode comprar essa casa. Daí eu falo, mas por quê? Qual que é o argumento? Porque eu tô aqui, meus comprovantes de renda. Daí eu falo assim, não, deu aqui na inteligência artificial que você, sua nota é C ou A, qualquer coisa, então você não vai comprar. Então a gente ser muito dominado por um mundo em que a gente não consiga mais ter nenhum tipo de autonomia, né? Esse é um ponto, né? Que a Graciela, como estudante eterna da educação, como que você está vendo aí, principalmente vocês que vivem de textos, né? Como que está sendo para vocês isso, né? Dos textos, como que você faz? Porque eu não conheço nenhum detector de IA, então uma pessoa pode escrever uma tese, um TCC com aquilo, né? Como que se você acha que não deve usar em nenhum trecho, ou se pode usar a IA, por exemplo, a pessoa escreve e ele faz tipo um corretor ortográfico, né? Ele dá um tapinha só para dar uma arrumada nos verbos, dar uma arrumada no estilo, como que é? Eu vou falar uma coisa rapidinho, porque eu não sou especialista, então eu posso primeiro falar com o professor, mas participei recentemente de uma banca na UNB em que tem se discutido muito isso na educação, porque é um desafio e ninguém sabe lidar. E nessa banca, né, o professor Carlos Souza da UNB era orientador, eles discutiram uma coisa que é o texto híbrido, é um termo que eles têm tratado para tentar entender qual é o limite do que é um plágio e o que é um trabalho colaborativo. Eu sei, é isso, né? As pessoas estão tentando entender o problema para... Enfim, então
o que é um texto híbrido, né? O que é um texto em que... depois eu tenho outras questões para colocar, mas o que é um texto que você dialoga com uma inteligência e colaborativamente vocês produzem algo, né? Essa é a discussão, né? Porque, infelizmente ou felizmente, não sei ainda, mas tá aí, os alunos estão usando. E não adianta a gente virar as costas e simplesmente fingir que a gente não tá vendo. E aí a gente vai ter que trabalhar com eles em sala de aula para saber qual é o limite dessa produção. Eu acho que esse é um novo desafio para a educação, né? Os alunos vão continuar, se a gente continuar pedindo texto, os alunos vão continuar fazendo, né? Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente faz a escola muda, né? Como a escola precisa mudar agora que tem a IA. E eu acho que esse é o desafio. Mas eu queria colocar só um adendo na discussão que a gente está fazendo, que é também falar, acho que o Pedro lembra, o Célio também estava, quando a gente convidou o Amadeu, professor aqui da UFABC, para discutir sobre algoritmos e tal, ele falou uma coisa que era muito interessante, que era a colonização de dados. E eu acho que isso também é um elemento que a gente tem que colocar quando a gente está discutindo IA, porque eu não sou expert, então eu estou falando depois vocês são expert aí, que fazem essas coisas, vocês podem me corrigir. Mas eu acho que a gente tem esse diálogo, porque eu estava falando na banca desse texto híbrido, isso que a gente está oferecendo como um diálogo para IA é o nosso conhecimento. Então, não é nada híbrido, porque, a meu ver, a gente está fazendo aquilo que a Paula começou no começo, assim, a doar nosso conhecimento, nossa criatividade, nossa capacidade de pensar para uma máquina que provavelmente está produzindo dinheiro para outras pessoas, né? E a gente sabe muito bem para quem. Então, e eu tô falando isso porque esse conhecimento, nós brasileiros somos uma coisa que eu tô aprendendo muito aqui na Europa, a gente é muito criativo, a gente tem a capacidade de fazer coisas que as pessoas às vezes dizem, nossa, a gente acha que é normal, mas não é, a gente tem capacidade de fazer correlações, e eu tô falando isso da minha área, mas eu vejo também em outras, provavelmente vocês também devem ter algumas experiências, que são, gente, não é coisas triviais. E quando a gente começa a dialogar com a IA, a gente está dando para ela coisas que a gente tem, que é muito legal. E aí, por isso que eu volto a falar da colonização de dados, porque no final das contas, essa produção e essa capacidade de fazer correlações criativas, daqui a pouco a gente perde aquilo que nós temos de essencial da nossa inteligência, né? Então, eu não sei, assim, é uma reflexão que eu tenho, por isso que às vezes tá aí, a gente não vai conseguir mudar, eu acho mais, mas eu acho que a gente vai precisar refletir o que é esse diálogo, né? E como que a gente vai dialogar, eu acho que a gente ainda não tem falado muito sobre isso, né? Então, eu vou um pouco nessa linha, assim. A gente tá, que o grande problema é que, assim, uma parte do aprendizado, né, ela tem que passar por essa parte porque a gente tem que treinar a inteligência natural, né? A inteligência natural tem que ser, para a pessoa conseguir fazer correlações tão avançadas, ela passa por correlações muito pequenininhas e por textos muito triviais, né? E o ChatGPT, ele acaba, quando a pessoa está falando, às vezes, hoje em dia todo mundo sabe, a pessoa ligou o ChatGPT. Por exemplo, quando eu estou online, conversando com alguém, e alguém começa a falar coisas, obviedades, assim, um texto gigantesco de obviedades, eu falei, ligou o ChatGPT, deixa eu tomar uma água, né? A gente é melhor a gente pode ser melhor que uma inteligência artificial, né? Mas o que eu mais tenho medo é como que você vai treinar a inteligência natural, né? Esse é um problema, né? E tem uma coisa que é só pra... eu tô lendo um livro que chama O Fracasso, né? Aproveitar aqui e fazer uma propaganda, né? Ele fala como a gente, por hora, é melhor que a inteligência artificial porque a gente fracassa, né? E outro ponto, né, que a gente vive no mundo real. E aí, só para linkar com a nossa conversa anterior, a gente vivendo no mundo real, a gente tem um grupo de sensores e tudo que fazem com que a gente desenvolva melhor criatividade, tudo, né? E eu acredito que a gente viva no mundo real. E esse é o meu maior problema com as pessoas que estão vivendo no mundo virtual. Porque no mundo virtual o ChatGPT vive, né? Então, esse é um ponto, né? Mas o Célio, gente, vamos lá. Eu só falei que o Célio era pré-histórico, vamos falar do Célio. Falar gente jovem, então, o Célio é mais jovem que eu, né? Bem mais jovem que eu, não sei, uma década mais jovem que eu, o Célio. Não sei, vamos falar com o pessoal jovem, o Mantovan, o André. E aí, o que vocês têm a dizer aí sobre o ChatGPT? Para vocês mudou muita coisa? Vamos perguntar para os alunos aqui. O André, que é o mais novo, o Mantovan, mudou alguma coisa para vocês? Vocês usam? Agora vocês vão ter que admitir. Se usar, a gente sabe que vocês usam, tá? Já tô dizendo, claramente.
Mas como que vocês veem o uso do ChatGPT? Olha, apesar de eu ser da tecnologia, né, eu sempre sou crítico à inteligência artificial. Óbvio que você nunca pode ter uma visão otimista sobre tudo, né? Então sempre tem que ter uma visão crítica. Eu acho que o grande problema do ChatGPT hoje, acho que é igual o que a Grazi tinha falado, não sei se a gente ainda volta atrás um dia e não vai usar mais isso. Então eu acredito que o ponto hoje é ensinar as pessoas, ensinar a sociedade o que é, como usar e principalmente regulamentar. O grande exemplo que explodiu, né, é o exemplo do filtrinho do estúdio Ghibli. O criador do estúdio, ele já comentou que quando você usa uma inteligência artificial, você perde a alma do produto. Ele não passa a ser mais algo criativo, ele passa a ser uma reprodução. Ele não passa a ser uma criação. Então eu vejo assim, se você quer reproduzir um estilo, é algo que a nossa legislação hoje ela não está pronta para isso ainda. Porque você ir lá e você reproduzir uma foto com o estilo do estúdio Ghibli, hoje, falando na questão do direito, não é um copyright, que é uma reprodução. Se você criar um filme, criar um documentário usando aquele mesmo estilo, aquela mesma coisa, aí sim passa a ser uma produção, você está copiando um estilo, passa a ser uma questão de copyright. Então eu acredito que hoje o grande problema é as pessoas entenderem o que é, saberem usar e, em cima de tudo, regulamentar. Porque também muita gente ainda usa a inteligência artificial hoje como se fosse o Google. Tipo, a pessoa dá um Google, a pessoa dá uma inteligência artificial, a pessoa dá um GPT. Não, é algo totalmente diferente. Quando você vai, por exemplo, quando eu vou conversar com o GPT, eu chego, tipo, oi GPT, tudo bem? Eu preciso fazer tal coisa, me ajuda? Porque é algo totalmente diferente do Google. Você não pode colocar uma pergunta, ele não vai te dar uma fonte, ele vai te responder algo que você quer pra te deixar satisfeito. Porque também tem aquele ponto de entender como a inteligência artificial é feita. Porque se ela for feita pra solucionar um problema sem ver outros escopos, é um grande BO, né? Porque tem uma série gringa que acho que é chamada Vale do Silício, que lá tem um episódio que eles criam uma inteligência artificial e falam pra ela, acabe com todos os bugs do nosso sistema. O que ela faz? Ela deleta as linhas de código todas do sistema, porque é óbvio, se não tiver código, não tem bug, pronto, resolveu, acabou. É isso. Então, assim, ela resolveu, só que ela tem que olhar os outros escopos. Então, eu vejo isso, assim, a sociedade não tá pronta, as pessoas não sabem usar ainda o GPT, não sabem usar uma inteligência artificial corretamente. E o mais importante é a gente regulamentar isso, porque eu não vejo nenhum problema em usar. Para você suprir uma necessidade, um trabalho que é repetitivo. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu projeto dirigido do BCIT, eu usei, a professora permitiu usar, desde que você colocasse lá explicitamente, foi usado inteligência artificial nesse ponto. No que eu usei simplesmente para organizar as fontes. Eu falei para ele, usei esse texto, esse texto, organiza para mim em ordem alfabética e coloca o nome dos autores em ABNT2. Eu não vejo nenhum problema de você usar isso, porque é uma tarefa chatinha de você fazer na mão. Você tem que achar a fonte do autor correta lá. Então, a partir do momento que ele me deu a resposta, eu fui lá, verifiquei que está correto, beleza, show de bola, tá ok. Então você usar ele para tarefas repetitivas, tarefas que podem economizar tempo e dinheiro de muitas pessoas, eu acho que é uma coisa super aceitável, desde que a gente entenda como ela faz aquilo, que aquilo esteja regularizado e que as pessoas realmente saibam usar aquilo daquela forma. Você usar algo para criar do zero, eu acho que é um erro totalmente inaceitável. Assim. O André, mas só porque eu acho que o pessoal já vai comentar, o ChatGPT ele permite você pesquisar na internet, né? Então ele daria as fontes, né? Em alguns casos, se você coloca ela pesquisar na internet, né? Ah, sim, mas, de novo, as pessoas, a maioria o público geral não sabe usar direito ainda. Um adendo que vocês têm que perceber é que vocês já assistiram alguma propaganda do ChatGPT, do Gemini? A propaganda ela é toda focada num mote. Por exemplo, a propaganda do Omo é mostrar que você... Desculpa, Unilever. A propaganda do sabão em pó é você usar... você vende a ideia de que você é uma pessoa muito feliz lavando roupa. Você vai lá lavar roupa, a roupa sai branca, você tá todo arrumadinho, tudo.
O ChatGPT, as inteligências artificiais, a propaganda delas é da pessoa que se dá bem. Eles vivem nesse mote. Por exemplo, mostra uma pessoa que chega atrasada para uma reunião, não se preparou para aquela reunião e ela tinha que fazer uma apresentação. Alguém grita, faça uma apresentação. E a pessoa, ela vai lá correndo, digita no ChatGPT e ela ganha vantagem em cima das outras pessoas porque ela tem uma inteligência artificial. Então, o mote da inteligência artificial para vender é que você vai ter vantagem sobre outras pessoas, que é o ponto do transhumanismo, que é uma que a gente tem que discutir bastante, e da Graciela fala bastante da desigualdade, porque você que tem uma inteligência artificial, eu pago o ChatGPT para quem não saber, né, porque eu alimento o ChatGPT com texto, eu faço fine tuning com os textos e tudo. Mas tem gente que paga mais caro, né? E esse mote que eu acho que vai ser muito difícil na nossa sociedade em algum momento, porque você vai começar a criar dois grupos de pessoas, pessoa que realmente não tem acesso e a outra pessoa que ela chega numa ela nem se prepara para reunião, ela nem se prepara para assistir uma aula da Graciela, ela já chega com o texto pronto, e aquilo que ele sabe, para quem está começando, por exemplo, se eu tivesse que saber sobre Bourdieu, eu não sei nada, mas imagina que eu esteja fazendo Bourdieu 0, comecinho de Bourdieu, talvez o que o ChatGPT saiba, já não vale? A Graciela falou que não vale. Talvez seja suficiente para eu passar na matéria. O 0, não, nem o 0. A Graciela nem o 0. Meus alunos já tentaram fazer isso comigo. Mas não deu agora certo, eu não. sei quem está alimentando o ChatGPT com textos errados, com coisa errada. Agora eu já sei, a Graciela é uma insider. Eu vou lá Não, mas você sabe que isso é verdade também. As visões de mundo, elas mudam muito, né? E só faltou o Mantovan, com relação a essa ideia porque a gente só está falando da evolução nos últimos 100 anos, e pro Ciencion é realmente um ponto importante, porque, por exemplo, a gente já usou IA em capas que a gente faz. Por exemplo, eu sempre gosto, antes de montar uma pauta, eu sempre gosto de perguntar pro ChatGPT, ele pesquisando na internet, o que ele sabe sobre aquele assunto, se ele tem alguma ideia, uma ideia geral, né, sobre aquele assunto, o que ele acha, porque eu normalmente parto dali, né. Eu converso muito com o ChatGPT, assim, quase o tempo todo, e ele erra muito, pessoal. Isso eu tô falando sério pra vocês, ele erra muito. Não é pouco, não é uma coisa assim, foi feito já um estudo, o ChatGPT, ele acerta entre 20% e 30% das vezes. Então, 70% das vezes, informações cruciais, ele erra, né? Então, se você usar o buscar aqui na internet, ele vai pegar informações da internet que você tem que checar. Documentos, você tem que checar. Se você colocar aqui um documento e falar, faz um resumo para mim, muitas vezes ele erra muita coisa. Eu posso, em off, te contar os erros mais absurdos que ele faz, mas é isso. E o Mantovan dá aula, né, Mantovan? Você ajuda uma escola, não é? Como que tá lá? Como que está no mundo das pessoas realmente jovens, muito jovens? Nossa, eu dou aula pro ensino fundamental, os anos finais, e pro ensino médio. E ontem mesmo aconteceu uma situação muito esquisita, muito chata, assim, que eu passei uma atividade, que a ideia era tentar entender algumas concepções prévias dos alunos da segunda série, né? Os alunos, eles têm 15, 16 anos, e a ideia, tipo, eu propositalmente peguei uns papelzinhos assim, e eu coloquei uns temas bem abstratos, assim, envolvendo a física. Por exemplo, eletricidade, calor, momento, átomo, sabe? De propósito, que eu queria ver o que o aluno iria conseguir desenhar em cima disso. Então, eu passei a atividade era para eles fazerem um desenho do que eles achavam que era a eletricidade, por exemplo. Eu queria entender mais ou menos o que eles tinham na cabeça deles, o que era esses temas. E aí eu peguei alguns alunos usando o ChatGPT, tipo, eles perguntaram pro ChatGPT e pediram pro ChatGPT fazer um desenho para eles, e eles estavam reproduzindo o desenho no papel. E é uma coisa que a gente não aprende na universidade, né? Como que você vai lidar com isso? Como que eu falo para um aluno que aquilo não é certo? Não porque ele tá usando, mas porque a ideia é ele ser criativo, né? E não o ChatGPT fazer para ele. E é muito doido, porque teve desenhos que eu peguei lá, que assim, tinha um que o aluno desenhou um átomo, e ele fez um átomo daqueles que a gente aprende na universidade, sabe? Que tem a nuvem eletrônica em volta. E eu pedi para ele explicar. Eu falei, me explica aí então, por que você desenhou ele desse jeito? E o aluno não faz ideia do que ele fez ali. Então, isso tem muito um problema na educação
educação que você acaba perdendo a própria educação em si, né? Você não tá aprendendo nada ali, você só tá fazendo atividade por fazer, sabe? Tipo, tem que fazer essa atividade, eu achei chata, vou jogar no ChatGPT, ele faz pra mim, eu entrego e é isso. E aí no final quem se prejudica depois é o aluno, porque ele vai passar com uma nota boa, porque a atividade em si tá boa, porque quem fez foi o ChatGPT, só que no final depois o aluno vai pra uma universidade e não sabe o básico que ele deveria saber, porque tudo que ele tá fazendo, ele não tá de fato pensando, né, o que ele tá fazendo ali. Então é uma coisa que, assim, eu pessoalmente não tô sabendo lidar muito bem com essas coisas na sala de aula, mas tá acontecendo, tipo, tem muita gente que tá realmente usando pra fazer tudo, assim, qualquer coisa, até pra fazer um desenho, eles estão usando o ChatGPT pra desenhar pra eles. Então você não tá tendo mais aquela criatividade dos alunos, e eles são muito bons, né? A gente teve agora um show de talentos que tá acontecendo, e o pessoal teve que fazer, né? Eles tinham que se gravar lá e tal, e é muito bom, você vê que eles são muito criativos quando eles não usam o ChatGPT, porque senão o trabalho fica tudo igual também. Já aconteceu de pegar trabalhos que estão curiosamente muito iguais, né? Então eu vejo isso, tipo, o uso da inteligência artificial nas escolas também como um grande problema. Não que eles não possam usar, mas é que é muito de qualquer jeito, sabe? Eles usam, vou pedir pra ele responder pra mim mesmo, e não pra ele me ajudar em alguma coisa, tipo, pedir referências e tal. É isso. É o medo de fracassar também. Que eu tô lendo esse livro, Fracasso, então a nossa sociedade, ela não permite, todo mundo tem medo de fracassar, e todo mundo quer ter uma vantagem sobre as outras pessoas, né? Não todo mundo, mas uma grande parte da população, ela quer ter vantagens, né? Ela quer ter um carro que corre mais rápido, ela quer ter uma internet mais rápida, ela quer ter uma bolsa mais cara, né? Mas, João, você me tocou com um ponto que eu até gostaria de falar, que há 100 episódios atrás, o celular não era tão presente, depois ficou muito presente nas escolas, e agora é proibido o celular na escola, né? Eu vou contar uma coisa aqui, que se o pessoal de física quântica estiver ouvindo, eles vão saber por quê, mas eu sou bem aberto, né? Eu faço muita atividade na sala de aula, muito mesmo, quase toda aula tem uma atividade. E o pessoal acha que a atividade é muito para os alunos trabalharem, e é verdade. Mas o maior motivo de eu dar a atividade é porque durante a atividade você tem que guardar o celular, e se você for pego com o celular, você é reprovado, né? Se você for pego. Então, eles desligam o celular, eles guardam. Então, naquele período que eu tenho de paz, de 45 minutos, eles não estão mexendo no celular, e muitas vezes com coisas muito pobres, muito vazias, assuntos assim, realmente muito vazios, né? Mas o celular tá proibido na escola ou não tá, João? Ele tá. Eu sei que acho que no estado ele tá, né, das escolas públicas não pode mais. Nessa em que eu trabalho, que é uma particular, também não pode, é proibido. Então eles estavam usando o celular sem poder, mas tem um jeito que você pode usar para práticas pedagógicas. Então se o professor falar que você, nessa aula em específico, você pode usar, então não teria problema. Então, assim, eu não vejo problema em o aluno querer usar o celular para pesquisar alguma referência, por exemplo. Já aconteceu, eu também estava dando essa atividade em outra sala, e o aluno queria procurar uma imagem específica, mas para ele desenhar. Então, eu não vejo problema em você querer usar o celular como uma ferramenta mesmo ali para ajudar. Mas tá tudo proibido mesmo. Tipo, tem placas dentro da escola que não pode, e se for pego com o celular, vai pra coordenação, você toma advertência, enfim. Não é recolhido o celular, então? Não, é recolhido também, verdade. A coordenação pega o celular e aí o pai ou a mãe, o responsável, tem que retirar depois. No começo da escola, quando você chega na escola, você não entrega o celular, você fica com ele. Não, nessa que eu tô, não. Então, o aluno fica com ele, né? Isso é muito legal mesmo, a gente tem que conversar muito sobre isso, talvez seja o tema aí mais relevante aí para os próximos Ciencions, né? Gente, mas estamos chegando ao fim já do programa, né? Eu só vou terminar o programa com um jeito diferente, né? Sim, né? Que a gente vai ouvir esse programa daqui 100 episódios, né? E eu queria que vocês vestissem aí a túnica do Nostradamus e falassem qual será o assunto mais comentado nos 100 próximos episódios do Ciencion, e principalmente no 200º Ciencion. Vocês têm ideia do que vocês acham, como que estará o mundo daqui 100 episódios, né? Eu vou errar, então já vou dizer para vocês, né?
e etc e tal, né? Então vou começar, né? Eu acho que a gente não falou aqui, e foi proposital mesmo, porque a gente tá em férias, em festa aqui no Ciencion, como o mundo tá se polarizando, as guerras que a gente não via há muito tempo, nesses 100 episódios, 2018 a gente tinha muito pouca guerra, hoje eu vou fazer uma previsão, né, aqui, eu acho que a gente vai discutir muito no Ciencion um freio, né? Talvez a gente volte. Eu acho que o mundo não vai ser tão tecnológico como a gente está vendo aqui daqui 100 episódios. Eu acho que muita coisa a gente vai dar um break aí, um freio, por exemplo, online mesmo a gente vai voltar para mais presencial. Tecnologia, a gente vai aprender a usar menos tecnologia e deixar usar mais a nossa criatividade, nossas mentes. A gente vai tentar aprofundar as relações humanas mais, porque eu acho que só as relações humanas vão tirar a gente do buraco que a gente está se enfiando aí nas guerras e nas divisões pelo mundo, né? Então acho que a gente vai discutir muito no Ciencion como voltar atrás. Esse é o meu ponto, minha previsão. Vamos começar com a Paula. Paula, tá preparada? E como que vão ser os próximos 100 episódios? Fazendo uma conta mais ou menos, seria 2030 e pouquinho, né? Eu acho que a gente vai estar numa situação difícil do ponto de vista energético. Bom, toda a geopolítica vai ter se rearranjado um pouco se continuar nesse ritmo de discussões que nós temos aí no G20, né? Então, a geopolítica vai estar diferente. Os países mais influentes talvez não sejam os países mais influentes dos últimos 20, 30 anos. Talvez sejam outros, tanto do ponto de vista cultural também. E a questão das fontes de energia vai estar nos restringindo a certas ações. Então, essa questão da inteligência artificial que a gente está falando, quanto é caro para manter a inteligência artificial, quantos recursos naturais tem que gastar para manter, vale para tudo que a gente vive hoje, né? E aí, com a temperatura do planeta aumentando, a temperatura média aumentando, o número de catástrofes climáticas aumentando, os conflitos, espero que diminuam, né? Mas não parece uma tendência assim tão clara. É um cenário um pouco catastrófico, então acho que talvez a gente tenha que voltar para um mundo mais natural, porque a gente não vai ter tantos recursos também disponíveis, né? Então eu imagino que a gente vai estar discutindo talvez formas alternativas de reaproveitamento, de economia, de recursos. Assim, olha, para ontem, tipo, o que a gente estava discutindo na pandemia? Porque na pandemia veio essa emergência e a gente começou a discutir rapidamente formas alternativas de ensino, por exemplo, né? Nós vamos estar discutindo formas alternativas de levar o dia a dia mesmo, urgentes, assim, né? Olha só. Talvez não, talvez a gente já esteja fazendo isso, façamos com calma. Em 2030 temos uma situação bastante confortável. Né? Olha, uma coisa que eu posso dizer é que eu acho que o Ciencion vai chegar no 200º mais rápido que chegou no 100º, né? Mas, porque a gente gravava menos antigamente, agora a gente grava um pouco mais. Talvez a gente chegue em 2030, talvez a gente chegue no 200º. Tem 5 anos. Mas Paula e eu, a dupla aqui, a ABCcinha aqui, tá apocalíptica. Tá? E a Graciela, como vai estar daqui 100 episódios? Bom, eu não sei. Eu acho que a gente... eu acho que eu assisti recentemente um filme chamado Flow. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Não, ainda não, mas assistirei. Recomendo fortemente. A questão do aquecimento global, eu acho que ainda é uma coisa que a gente tem falado muito, mas acho que a gente vai precisar falar mais. Eu acho que fiquei muito impactada com esse filme. É um desenho, né? Dizem que pra criança, mas não é pra criança, não. Eu fiquei muito impactada com esse filme. E eu acho que eles chamam muita atenção sobre isso. Eu acho que a gente vai ter novos desafios associados ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Mas eu acho que pra gente não ser só pensar em coisa ruim, eu acho que a gente vai se cuidar mais. Eu vejo que a questão dos desafios, né, que a gente tem em relação à saúde mental, eu acho que hoje em dia não é mais, né, uma coisa assim que a gente tem que esconder, ou que a gente tem medo. Eu acho que essa geração nova, inclusive, vai ter falado mais sobre isso. Eu acho que a gente vai se cuidar mais. Eu acho que eu tenho esperança de que a gente vai ser uma sociedade mentalmente mais saudável, então, daqui 5 anos. Ai, olha só. E o Célio? Eu também não sei muito como que vai estar. Concordo em algumas coisas que vocês colocaram, mas eu acho que eu só queria dizer que eu queria estar trabalhando menos daqui 5 anos. Tá, aí depende de ti.
Normalmente a gente é escravo da nossa alegria, né? Eu acho que o Célio, eu, a Paula, a Grace, os meninos também, né? A gente faz bastante coisa, eu acho que muito porque a gente quer ver acontecer, né? E aí, André, daqui 100 episódios, talvez muitos deles editados por você, como que vai estar o mundo? Cara, não tenho a menor ideia. Acho que a gente tá num período muito difícil de prever o ano seguinte, então... Talvez o dia de amanhã? Não. Eu não sei. Pra ser sincero, não tenho a menor ideia. Talvez aí daqui 2 anos surja uma outra tecnologia muito renovadora, porque há 100 episódios atrás a gente nem imaginava que a inteligência artificial ia estar tão forte assim. Não, eu não imaginava nem que ela existiria. Então, não tenho a menor ideia, pra ser sincero. A única coisa que eu desejo é estar formado até lá. Olha só, olha o desejo. Aí fica aí o desejo. Do 200º a gente vai te convidar. Eu vou fazer essa pergunta pra ti, hein? Então corre aí. Já tô aqui há 5 anos, tá na hora já. Tá na hora, tá na hora. E o Mantovan? Eu não sei. Eu vou puxar mais pro lado da educação. Eu acho que a gente vai acabar falando muito sobre isso. Não só, tipo... Porque muitas coisas eu acho que vai mudar. Então, seja em tecnologia, clima, saúde, cultura, sociedade, enfim. Tudo isso acaba afetando a educação, a forma como a gente vê e como as coisas funcionam. Então, eu acho que muitas pautas, muitos programas vão ser relacionados com a educação. Bacana. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui. Eu tô muito ligado agora à física quântica, eu tô dando física quântica, né? Então, eu acho que o Ciencion ele nasceu para potencializar a partícula elementar da ciência, o cientista, né? Criar um potencial, muitas vezes, conectar esse ente, né? Com outros elementos da sociedade, né? Então, a única coisa que eu acho que eu tenho certeza, é que o Ciencion vai estar aqui daqui 100 episódios, porque é uma coisa muito legal a gente poder conversar entre a gente, refletir, né? E todos sabem aqui, né? Cada um de nós tem uma visão de mundo ligeiramente diferente, não é tão radicalmente diferente, porque a gente está na mesma bolha, né? Mesmo que sejam bolinhas, né? A gente não está tão longe aí dos mesmos ideais, mas eu acho que é muito importante a discussão, né? Eu tô voltando ao mundo mais, sabe, físico, né? Então agradeço aí a Graciela também estará com a gente daqui a 200 episódios, eu acho que no Brasil, né, Graciela? Eu acho que você volta quando da Copenhague? Se tudo der certo, dia 1º de novembro estou aí dando aula, tá? Isso que a gente quer. Eu chego no dia 30, né? Dia 3 eu já tenho aula para dar. Isso que a gente quer. A gente quer contato, né? Então, obrigado, viu, Paula? Paula, o Gek também vai estar daqui 100 episódios. Eu espero que o Gek esteja por aqui, né? E o tempo todo, né? É um projeto muito bacana que é tão importante porque agora a gente está sabendo que até as inteligências artificiais estão se alimentando dele, né? Então escreva muito mal sobre Bourdieu, só para a Graciela continuar tendo respostas erradas sobre Bourdieu. Eu tava pensando sobre isso mesmo. Será que daqui 100 anos estaremos alimentando a inteligência ou a inteligência vai nos sustentar, né? Vai ficar uma retroalimentação e vai acontecer o quê? Vai dar no nada, né? Espero que as pessoas continuem escrevendo. A gente precisa incentivar as pessoas a escreverem, a colocar no papel online ou as suas ideias de maneira organizada. Espero que as pessoas continuem fazendo esse exercício para tentar arrumar o discurso, né? Como o Pedro comentou, muita gente não consegue se expressar e estando na universidade já passaram pela redação do Enem, né? Então espero que as pessoas continuem a treinar, a organizar seu pensamento. Então estamos aí na torcida para que o blog esteja online ainda. Vai estar, quem sabe vai estar em outro mundo, talvez o Ciencion também esteja em outro mundo, né? Em outra realidade que não online. Talvez a gente saia desse mundo online e vai fazer alguma coisa mais em outro mundo que a gente nem sabe, né? No novo mundo que existirá.
Mas muito obrigado principalmente a você que escuta o Ciencion, né? Muitos chegam, né? A gente, 30, 40, 50%, depende do ano, são pessoas que chegam novas no Ciencion. Algumas se vão, outras se vêm, outras permanecem. Mas muito obrigado a você que escuta o Ciencion aí, um pouquinho, um pocão, né? E divulga ele junto a todos os amigos. A gente tá, só para avisar o pessoal aí, tem alguns programas que não estão no ar, dos 100 programas, culpa do nossa querida rede de copyrights aí, que a gente colocou pequenos trechos, assim, às vezes uma melodia minúscula, né? E o Spotify derrubou, mas a gente vai arrumar os episódios, vai voltar com eles aí ao ar. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o Mantovan tá lá animado, conversando com todo mundo, principalmente no Instagram. Eu nem sei se o Instagram vai existir daqui 100 episódios, mas a gente tá lá por hora, né? Vai se saber, né? Daqui a pouco o Instagram não tá lá. Qual a próxima rede social? Não sei, é tantos assuntos que a gente tem que conversar que a gente já tá gravando quase 2 horas esse programa, então isso mostra que a gente tem muito o que falar nos próximos 100 episódios. Até mais, pessoal! Tchau! Este programa foi editado por André Luiz.